Olá, no Perfil Opinião de hoje nós faremos uma homenagem especial ao fundador do Instituto Politécnico, da Escola Politécnica da Bahia e da Academia de Letras da Bahia, o professor, engenheiro, político e jornalista Arlindo Fragoso. E para isso nós convidamos o atual presidente do Instituto, o professor Caiubi Alves da Costa. Professor, um prazer ter o senhor aqui no nosso Perfil Opinião. Dene, satisfação é nossa. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e relembrarmos de Arlindo Coelho Fragoso, um baiano que muito fez por nossa terra e que está esquecido. Pois é, são 150 anos, é isso? São 150 anos. Arlindo, baiano de Santa Amaro, nasceu em 30 de outubro de 1865 e formou-se em engenharia no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1885. Bem, para a gente entender um pouquinho a respeito da personalidade dele e tal, ele desde cedo ele mostrou assim interesse mesmo pela área de engenharia e tal, porque a gente viu aqui logo na abertura do programa como ele tinha múltiplos talentos, né? Sim. Arlindo, de fato, ele era uma pessoa multifacetada. Não só foi engenheiro, político, foi empreendedor, jornalista, autor teatral e autor de várias obras, quer no campo literário, quer no campo de economia e finanças. Ele já se destacou desde criança, por exemplo, lá quando estudava lá em Santa Amaro, tudo isso? As notícias que nós temos sobre a infância de Arlindo, elas são poucas. A maior parte das notícias relativas a esse período você encontra no acervo da Zilda Paim. Inclusive, quem nos conseguiu muita coisa foi o doutor Edio Souza, lá também de Santa Amaro. Então, o Arlindo, ele ficou pouco tempo na infância em Santa Amaro e ele vai para Portugal. Portugal? E foi para Portugal. Com a Em família, Portugal, a família, ele estuda em Portugal, se destaca nos estudos e volta para a Bahia para concluir seus estudos elementares, digamos assim, no Colégio do Professor França, aqui em Salvador. Depois ele vai para o Rio, se matricula no anexo da Escola Politécnica e aos 19 anos é formado engenheiro na Escola Politécnica Muito do Rio de Janeiro. precocemente também, Muito né? precocemente. E aí retorna aqui para Salvador? Retorna a Salvador e, ao retornar em Salvador, ele desenvolve algumas outras atividades. Por exemplo, Arlindo foi conselheiro, que seria o vereador hoje, e também intendente em Santa Amaro, ou seja, prefeito, né? E fez uma administração profícua, inclusive criando a Biblioteca Municipal de Santa Amaro à época. Também escrevia em vários jornais, vem para Salvador e presta concurso na antiga Escola Agrícola de São Bento das Lages, e onde ele defende uma tese de análise cinemática e é, digamos assim, aprovado com honras. Ele ensina nessa escola há algum tempo. Essa escola, que foi criada por Pedro II, tá? Ela sofre uma série de problemas que, no final, vão levar a escola ao desaparecimento, mas Arlindo aí, em Salvador, reúne um grupo de amigos e, politicamente, ele passa a exercer um cargo de secretário do governo de Rodrigues Lima. E no governo de Rodrigues Lima, ele cria a Secretaria de Agricultura, Indústria, Aviação e Obras, como era assim na época. E na Secretaria de Indústria, Agricultura, Indústria, Aviação e Obras, o que ele faz? Ele reúne um grupo de amigos e funda o Instituto Politécnico, isso já a 12 de julho de 1896. Agora, qual a importância, neste momento, da fundação do Instituto Politécnico aqui na Bahia, para a gente entender também a conjuntura na qual ele foi fundado? Veja o seguinte, nós estamos no fim do século XIX, a economia baiana sofrendo a desaceleração por causa da condição da produção açucareira, e vem Arlindo Fragoso e consegue, não é, digamos, lançar na Bahia o germe da engenharia da Bahia.
E a Escola Politécnica, né, vem consolidar isso. Quer dizer, ele, com um grupo de amigos dele, constrói um instituto e o instituto tem a obrigação de construir a escola. Esse é um dos primeiros pontos do estatuto. Existem outros pontos que nós podemos discorrer mais tarde, mas o ponto principal era a criação da Escola Politécnica, o que foi feito. Pois é, e o quanto que isso foi importante para o desenvolvimento mesmo da Bahia, até em relação às pessoas que conseguiu formar, as ideias que conseguiram ser lançadas, né? Sim. E que projetos conseguiram ser realizados também. Dene, você olhar, a Escola Politécnica, ela começa a formar seu primeiros engenheiros, ela formava engenheiros geógrafos, ela formava bacharel em ciências físicas e matemáticas e formava engenheiros civis. A primeira turma de engenheiros formada, você vai ter personalidades que marcam a vida de Salvador. Otávio Mangabeira, José Americano da Costa, Antônio Geraldo Rocha, que foi amigo de Getúlio, dono do jornal da Noite. Né? Fez viagem no São Francisco. Então, esses três, né? O José Americano da Costa foi primeiro presidente do CREA. Então, você veja, Otávio Mangabeira foi ministro do exterior do governo Washington Luiz e foi governador da Bahia. Por aí você veja a influência, digamos, dos frutos da Escola Politécnica. Bem, a partir de quando é que ele começa, de fato, a se envolver com a política? Porque ele foi candidato a deputado federal, ele exerceu, né, alguns mandatos e tal, e teve algumas outras histórias em que não foram assim tão bem sucedidas, mas que faz parte da carreira política dele também. Se você olhar, ele começa a se envolver com política ainda na época de estudante. Ele faz parte do movimento abolicionista. A fundação, por parte dele, de um grêmio abolicionista na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, do qual participava um outro grande baiano, que era professor. O Arlindo era aluno, o professor, que é André Rebouças. Ele já escrevia na Gazeta da Tarde no Rio, escrevia em jornal que era do José do Patrocínio. Então, ele, André Rebouças e outros tantos já militavam politicamente em defesa da liberação dos escravos. Okay? Você veja, quando ele volta à Bahia, ele se envolve também em política, ao ser conselheiro ainda no Império e já intendente, já na República, em Santa Amaro. Bem, mas eu acho que para entender uma pessoa, a gente tem que entender também suas ideias se refletem em suas ações. Algumas a gente já viu aqui, né, os frutos que puderam dar e o que é que se permanece do seu próprio trabalho e de suas ideias até hoje. Mas vamos conhecer, então, um pouco mais, né? E que ideias foram essas que vieram, de alguma forma, a revolucionar, digamos assim, a vida também urbana da própria cidade? O Arlindo Fragoso, no primeiro governo de José Joaquim Seabra, ele foi secretário-geral. Coisa que na nossa história você não vai encontrar. Você vai encontrar com Arlindo, porque o que era o secretário-geral? É uma espécie de primeiro-ministro. Então, o Seabra se envolvia muito com o lado político, digamos, do governo, mas quem executava as ações de governo era Arlindo. Então, em cima dessas ações, foram construídas a Avenida 7. Foi reconstruído o Palácio Rio Branco, que você sabe foi bombardeado antes, inclusive com parte do projeto e execução do próprio Arlindo. Houve reformulações no Palácio da Aclamação, mas aí já não foi ele só supervisionou. Já foi um grupo de arquitetos italianos que ele trouxe para a Bahia. E não só ele abre a Avenida 7, mas também ele traz esse grupo de artistas, artesãos e arquitetos italianos que vão moldar, inclusive,
arquitetura que era dominante à época na Avenida 7 de Setembro. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa Avenida 7, né, as transformações que sofreram a partir dessa iniciativa, inclusive com essa participação desses arquitetos italianos também. Né? O que a gente via antes e que mudou absolutamente com a intervenção dele? Se você olhar onde esses arquitetos agiram. Agiram em alguns prédios como o Instituto Geográfico Histórico. Agiram em prédios como o Gabinete Português de Leitura. Agiram no Palácio da Aclamação, que está lá até hoje, aquela região do passeio público e tal. Então, há transformações, digamos, importantes na avenida, sob o ponto de vista arquitetônico. Para a gente ter uma ideia, né, comparativa do que essas ideias dele e as pessoas com quem ele trouxe pôde, de fato, traçar, digamos assim, uma nova cidade para a gente, né? Se você olha a época, e aí não podemos nos restringir só à Avenida 7. Nós temos que ir para a Cidade Baixa também. Então, o que você encontrava na Cidade Baixa? Você encontrava uma série de pequenas ruelas, desalinhadas completamente, sem nenhum, digamos, cuidado sob o ponto de vista, inclusive, de saneamento, né, que era grave. A Bahia teve problemas sérios à época, e Arlindo, nesse primeiro governo de José Joaquim Seabra, ele dá uma retificação das ruas do comércio, mas para isso ele teve que fazer aterro. Tá? Fez aterros e ganhou uma área muito grande. Para você ter uma ideia, na época a água chegava até, sabe onde é a associação comercial? Sim. A água chegava ali. Então, ganhou-se uma grande área, né? O que possibilitou fazer uma ligação grande, digamos, daquela área hoje equivalente à Praça Cairu, até Calçada. Agora, isso representou, naquele momento, um avanço dentro da área de engenharia, todas essas mudanças? Sim, claro. Para a gente ter uma ideia de como se trabalhava, qual era a concepção da época e o que ele traz de novo. Você vê uma coisa que Arlindo traz de novo, foi a introdução do asfalto na Bahia, que na época não se usava asfalto na pavimentação de rua. E Arlindo introduz e coloca 32 quilômetros de asfalto na Bahia. O tipo também de iluminação, aí voltamos aos italianos, né? Você olhar até aqueles postes centrais, né? Então, dá à cidade, primeiro, uma via de acesso fácil, mobilidade, hoje é a palavra muito mobilidade urbana, ok? E, digamos, foi até a Avenida 7, da Rua Chile, e a Rua Chile também foi reformulada. Então, você tem, daquela região da Rua Chile até o Porto da Barra, e depois também o início do que hoje segue até o Farol. Então, essa, de fato, é uma contribuição muito importante. Pois é, eu vou retomar um pouquinho. Por exemplo, o senhor nos falou que ele estudou um período da sua formação e tal na Politécnica do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele também deixou seu legado, né? Deixou. Então, vamos falar um pouco a respeito disso também. No Rio de Janeiro, além da área, digamos, de combate abolicionista, né, de escritor e jornalista, é também boêmio, né? Muito amigo de Bilac. Tem até, o Dr. Ed tem uns sonetos de Bilac, que Bilac pede recursos, porque Arlindo foi diretor do Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Isso na época de Afonso Pena e Nilo Peçanha. E, com isso, ele introduziu uma série de modificações. Antes, eu tinha me esquecido, é Arlindo que constrói o Pavilhão da Bahia na Exposição do de Centenário. 1908. Tá? O Pavilhão da Bahia, aquilo foi um projeto de um italiano desses, que estava aqui, mas a construção foi dele. Aqui ele construiu o Pavilhão da Bahia na exposição do Centenário da Abertura dos Portos. Exatamente, né? 1908. Isso no Rio de Janeiro. E aí, logo depois, quando ele retorna para cá, Não, ele já estava aqui. Voltou. Tá? Com que Arlindo acontece uma coisa dele. Arlindo, ele foi do
governo do Rodrigues Lima. Depois ele foi do governo de JJ Seabra. Mas há um período em que Arlindo tenta ser candidato a deputado. E Severino Vieira veta a inclusão de Arlindo na lista. Arlindo, nessa época, era ligado a Luiz Viana. Ok? E ele foi vetado. E ele, nesse período, ele ficou bem dedicado à escola politécnica. Né? Mas, apesar do veto, Arlindo depois consegue se eleger e ele vai para o Rio de Janeiro. Né? É deputado por 2 legislaturas, né? E depois ele vai permanecer no Rio de Janeiro. Tá? Ele não volta mais aqui, tanto que ele vem a falecer no Rio de Janeiro. Ok. Então, professor, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente Perfeito. volta falando a respeito justamente desse período em que ele vai exercer esses mandatos como deputado federal e falar um pouco mais a respeito da vida dele também. Então, Daqui a bom. pouquinho a gente volta.